e eu vou falar sobre aspectos éticos no emprego de biosimilares na prática clínica. Várias das questões que eu vou trazer aqui já foram abordadas de uma maneira ou de outra ao longo do dia, até porque são questões éticas, essas que são intuitivas, de uma maneira ou de outra estão rondando a nossa cabeça. A minha expectativa não é trazer uma ideia nova que já não tenha passado pela cabeça da maioria das pessoas aqui, mas de reduzir a termo, de formular de maneira mais estruturada algumas dessas questões e se possível, convencer que nós precisamos nos voltar para elas também e firmar um posicionamento nesse campo também. Ética tem a ver com conflitos de interesse também, e eu declaro que eu já recebi incentivos financeiros diretos ou indiretos de vários fabricantes de biológicos inovadores. Como uma consideração inicial também, eu devo dizer que as considerações que eu vou fazer aqui não são feitas do ponto de vista da perspectiva do normatizador ou do doutrinador ético, que eu não sou, mas da perspectiva do clínico, do médico prescritor, que já está começando a lidar com essas angústias e incertezas na prática do dia a dia, com a chegada efetiva dos biosimilares à nossa prática. E é preciso reconhecer que, embora o arcabouço regulatório tenha se desenvolvido bastante nos últimos 10 anos, o arcabouço que define parâmetros para a aprovação dos biosimilares, em relação a balizamentos éticos, nós temos um enorme vácuo. Nós não temos nenhuma orientação específica do nosso sistema de conselhos federal e regionais de medicina, de maneira que várias dessas reflexões que eu vou trazer aqui são eminentemente analógicas. E, infelizmente, eu trago não respostas, mas perguntas. Eu vou tentar caracterizar, então, o problema ético mais central, na minha visão, a partir do qual outras questões derivam, a partir de duas premissas. A primeira, os biosimilares são produtos biológicos com alta semelhança para com seus correspondentes, inovadores, porém não são idênticos a estes. Eles não são estritamente a mesma molécula e muito menos o mesmo produto final. Isso já ficou bastante claro ao longo de todas as exposições do dia, e nós temos sempre que ter em mente que a comparabilidade é estabelecida dentro de margens predefinidas. E a segunda premissa é de que, no ambiente de mercado, uma vez aprovados e introduzidos nesse ambiente, o biosimilar tende, na prática, a identidade pragmática para com o seu inovador, o seu comparador inovador, potencialmente abrangendo suas mesmas indicações, quando assim aprovada a extrapolação, podendo ser este prescrito em tese ou utilizado em substituição do de referência. Ou seja, para os fins práticos, uma vez introduzidos no mercado, eles são tratados como idênticos. Nós sabemos que eles não são idênticos em termos de molécula, de produto final, mas eles são tratados para todos os fins práticos como se fossem, em termos de utilização. De maneira que o problema mais central, ético, da forma como eu estou propondo, decorre da incongruência que existe entre o que eles são em essência, ou o que eles demonstram em essência, ou seja, eles demonstram comparabilidade dentro de margens pré-definidas, os biosimilares, eles não são idênticos, essa incongruência para com o que efetivamente eles tendem na prática a assumir, a posição que eles assumem na prática. E no centro desse problema todo está o conceito de intercambialidade. Nós já vimos também, ao longo do dia, de que no caso de biosimilares, a intercambialidade é sempre necessariamente declaratória, porque eles não são idênticos. É um ato, então, técnico, mas também político da autoridade sanitária, que entende, por sua apreciação técnica, mas também subjetiva, política, de que há comparabilidade suficiente entre os produtos, de maneira que possa permitir a substituição ou a alternância sem prejuízos esperados decorrentes dessa prática. Nós vimos também ao longo do dia que o FDA americano possui uma definição de biosimilar intercambiável, que é aquele para o que o resultado clínico esperado seja igual ao seu comparador, e também em que, havendo alternância e trocas subsequentes do biosimilar, isso não apresente um risco adicional em termos de segurança ou de redução da eficácia, na comparação com que se o paciente continuasse utilizando o inovador. E também já foi chamada a atenção de que hoje nós não temos nenhum biosimilar que preencha esses critérios. Então, pelos critérios propostos pelo FDA, hoje nenhum biosimilar poderia ser considerado como intercambiável. O que não é o que nós vemos na prática, né? Não é o que nós estamos vendo na prática.
Também, nós já vimos ao longo do dia que, para o FDA, na visão que foi expressa no draft publicado este ano, o conceito de intercambiabilidade, de ser, uma vez declarado intercambiável o biosimilar, ele pode substituir o seu comparador de referência por atuação exclusiva do farmacêutico, sem intervenção do médico e sem sequer haver necessidade ou obrigatoriedade de notificação do médico, desde que assim seja regulamentado nos estados. Já vimos também que a agência canadense adota um conceito semelhante de intercambiabilidade, que exclui a necessidade da participação do médico, transferindo isso apenas para o farmacêutico. Ela não recomenda essa prática, mas a admite, desde que haja, assim, regulamentação nos estados, nas províncias. Vimos também que a EMA e a OMS não têm um posicionamento sobre a intercambiabilidade definidos, porque, em princípio, isso precisa ser feito em nível nacional, e que a Anvisa, mês passado, emitiu uma nota em que declara que não pretende, a nota informa que ela não pretende, a Anvisa, declarar intercambiabilidade ou não entre biosimilares. Muito bem, até aqui fizemos uma síntese do arcabouço regulatório que tem implicações éticas, que é o nosso objetivo de discussão nesse momento. Acontece que o posicionamento das autoridades reguladoras, nesse caso, em relação à intercambiabilidade, ele nunca será neutro efetivamente, porque há outras forças atuantes, outros atores, outras forças atuantes nessa questão, de maneira que ou a autoridade reguladora age ativamente, de forma a regular essa questão, ou ela age passivamente, permitindo que as outras forças ocupem esse espaço. De forma que, inexistindo um posicionamento oficial, por razões de mercado, ou seja, preço, os biosimilares tendem à intercambiabilidade na prática, porque há um forte apelo econômico, preço, sobre os ordenadores de despesa e financiadores do sistema de saúde, tanto público quanto privado. O caso do Distrito Federal, eu não vou repetir, a doutora Gladys já mencionou que vários pacientes estão recebendo efetivamente. Eu também tenho pacientes nos meus ambulatórios de reumatologia no hospital universitário que estão utilizando o biosimilar do infliximab, porque eles estavam fora dos esquemas de dose ou de frequência de dose proposto pelo Ministério da Saúde. Então, quem está fornecendo é o governo do Distrito Federal e está fornecendo o biosimilar. De maneira que o papel crítico das autoridades reguladoras no estabelecimento ou no afastamento da intercambiabilidade é inescapável. Ou ela declara, ou se declara ativamente e ordenadamente a intercambiabilidade, ou se admite passivamente a tendência à intercambiabilidade desordenada na prática. Essa possibilidade de substituição automática, de intercambiabilidade que inclua esse conceito de substituição automática, e é importante a gente frisar isso porque o conceito de intercambiabilidade, particularmente no Brasil, não está afirmado. Nós temos uma oportunidade para desenvolver esse conceito. Um conceito que inclua a substituição automática, independente da prescrição médica, da vontade do médico, traz uma série de conflitos de interesse entre os atores, entre os stakeholders relevantes no processo. De um lado estão os médicos que buscam a preservação de suas prerrogativas profissionais, incluindo a sua liberdade de consciência, a sua autonomia para determinar o tratamento de seus pacientes e o respeito à sua prescrição. De outro lado estão os farmacêuticos, aqueles que vão realizar, se assim for adotado o conceito, a troca na prática, independentemente do médico. É inegável que isso transfere poder para o farmacêutico. Eu não estou aqui querendo discutir se nós devemos ou não empoderar os farmacêuticos, não é esse o ponto. O ponto é que reconhecer que existe um conflito de interesse nisso. Temos os pacientes que querem garantia de acesso ao produto mais eficaz e seguro disponível, mas que também, em princípio, desejam a preservação da prescrição original do seu médico, porque, afinal de contas, existe uma relação pessoal estabelecida ali, né, naquele momento, entre o indivíduo paciente e o indivíduo médico. A parte das questões mais sistêmicas que nós estamos também abordando aqui. E também para aqueles que têm plano de saúde na rede privada e que têm coparticipação nesse plano de saúde, na despesa pelo plano de saúde, eles também vão ter um interesse de outra sorte de que haja custos menores, obviamente. Temos os fabricantes de biológicos, inovadores que querem preservação de sua participação no mercado, de suas vantagens competitivas.
mas querem também, ou têm uma expectativa de que haja uma equidade, pelo menos, não se diz igualdade, nas exigências que são impostas a eles, desenvolvedores originais, àqueles que desenvolvem biosimilares, de maneira que não haja um desequilíbrio competitivo, aos fabricantes dos próprios biosimilares, que desejam ter um acesso a um nicho de mercado específico, com menores custos totais de desenvolvimento e in-inserção, e também com a possibilidade de ampliação desse nicho por extrapolação, se aprovada. Temos oposição das autoridades relacionadas à vigilância sanitária, as autoridades reguladoras, que precisam de ter instrumentos de rastreabilidade, de monitoração e que veem nessa possibilidade de substituição automática e de trocas alternadas entre biológicos, sejam originais, sejam biosimilares. Há uma dificuldade grande para manter esse rastreio e também para apurar responsabilidades em caso de procedimentos ou de resultados indevidos. E temos ainda a posição dos formuladores de política de saúde, que em geral são também os ordenadores de despesa e financiadores dos sistemas de saúde, que obviamente buscam minimização de custos, maior eficiência no atendimento às demandas dos prescritores e dos pacientes, e também ampliação de competitividade no mercado com redução de preços. Muito bem. Não todos os conflitos de interesse, obviamente, mas grande parte desses conflitos surge diante dessa possibilidade de troca automática, de intercambialidade que inclua troca automática de prescrição. Acontece que a intercambialidade é inerente à própria lógica do biosimilar. O biosimilar é criado com o objetivo de ser intercambiável, de competir naquele nicho específico e de, esperança de todos nós, oferecer custos mais baixos. De maneira que essa é uma situação complexa, que envolve diversos conflitos de interesse e que não tem solução fácil à vista. O diálogo é sempre necessário. Muito bem, eu vou trazer aqui algumas questões para as quais eu não tenho resposta, mas que são relevantes porque elas têm potencial para influenciar, para interferir, para impactar as próprias prerrogativas médicas, os próprios princípios éticos que são consagrados na prática da profissão. Eu vou fazer perguntas, se alguém tiver resposta depois, acho que seria útil ouvi-las. Permanece o médico passível de responsabilização em mesma medida, caso a situação não ocorresse, por efeitos decorrentes do tratamento, uma vez ocorrida a substituição automática e involuntária de sua prescrição por outro medicamento não idêntico ao que indicou, a responsabilidade solidária de quem efetuou a troca, caso ocorra efeitos indesejados, sentir-se-á o médico subjetivamente responsável ante a ocorrência de efeitos indesejados decorrentes do tratamento, uma vez ocorrida a substituição automática de sua prescrição. Permaneceria essa sensação subjetiva de responsabilidade pelo que está acontecendo? Isso poderia implicar na sua prática clínica, na sua relação para com o paciente, de maneira que ele possa se sentir, talvez, eu não sou responsável por isso, eu não fui eu que prescrevi isso, esse não era o remédio que eu queria ter utilizado. Fica preservada a convicção do médico quanto ao emprego dos melhores meios e recursos disponíveis ao paciente ante a substituição automática e involuntária de sua prescrição? Fica preservada a autonomia do médico para indicar os melhores meios e recursos disponíveis ao paciente no seu julgamento ante essa mesma possibilidade? Eu não estou fazendo citações ao nosso Código de Ética Médica, por exemplo, mas isso aí são princípios consagrados, que atacam diretamente o que está escrito lá e que regem a nossa prática ética diária. Fica garantida a liberdade de consciência do médico para não assumir responsabilidade de tratamento sobre o qual não guarde plena convicção, não lhe sendo dada todavia alternativa efetivamente disponível? Algumas questões ainda mais práticas, mais do dia a dia, mais éticas ainda. No caso de falha terapêutica com um medicamento biosimilar, no caso do paciente ter utilizado inicialmente um biosimilar como o primeiro biológico, é ético tornar o seu equivalente inovador também imediatamente disponível ao paciente, negando-lhe assim acesso ao recurso por presumida ineficácia? Nesse caso, seria uma atuação, uma consequência da intercambialidade em sentido negativo. O fato é que, do ponto de vista lógico, não há exigência para essa resposta, porque eles não são idênticos. E do ponto de vista de evidência também não, porque isso não foi estudado. No caso de dispensação alternada dos medicamentos ao longo do tempo para o mesmo paciente, usa um, usa outro, prejudicando a rastreabilidade de efeitos adversos, sentir-se-á o médico responsável perante sua consciência confortável em prescrever tal biológico e assim expor o paciente a essa situação? Mas tem alternativa?
Ele terá alternativa? Uma outra situação que já foi levantada aqui, que é muito curiosa e é possível em tese. No caso de haver múltiplos biosimilares disponíveis, pode ocorrer que um biosimilar não seja um biosimilar do comparador original, não seja biosimilar do outro biológico que por si é biosimilar do original. Acontece que se o paciente transita de um biosimilar para um outro, mas eles dois entre si não são biosimilares, como fica essa situação? Fica preservada a indicação médica e a sua responsabilidade nesse caso? É lícito ao médico deixar de informar ao paciente que biosimilares não são estritamente idênticos aos originais? Fica preservado o mesmo nível de consciência, de confiança do paciente no tratamento proposto, uma vez que ele saiba dessa informação? E mais, de posse dessa informação, ante há efeitos adversos menores, que de outro modo talvez não impactasse na adesão do tratamento, mas com essa informação disponível, ficará preservada ao longo prazo o mesmo nível de adesão ao tratamento? Em relação à nota da Anvisa, eu ia fazer comentários detalhados sobre elas, mas essa nota já foi bastante debatida. Eu vou apenas sintetizar o que diz a nota, retomar o que diz a nota em síntese, de que a Anvisa não declarará, por hora, intercambiabilidade ou não entre biosimilares, mas ela sinaliza, embora sem caráter normativo, uma posição contrária à formulação de um conceito. De novo, chama atenção, formulação do conceito. Esse conceito não está formulado no Brasil, nós temos a oportunidade de influir nisso. A formulação de um conceito de intercambiabilidade que exclua a participação ativa do médico na escolha do produto e no acompanhamento do tratamento, ou que resulte em múltiplas trocas entre biosimilares e biológicos comparadores. E a Anvisa sugere que, então, essa política seja formulada por médicos e o Ministério da Saúde conjuntamente. Acontece que isso, por si só, traz conflitos também, porque há uma nítida assimetria entre as partes, isso já foi mencionado aqui. A prerrogativa de definir essas políticas é do Ministério da Saúde e o efetivo reflexo da posição dos médicos prescritores nessa formulação política vai depender de concessões do ente público, dos entes públicos. De maneira que, novamente, o diálogo é necessário. Mas, de toda forma, esse diálogo previsivelmente não será fácil, porque as perspectivas são diferentes. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde vêm sob uma ótica de normatizadores e formuladores de políticas que precisam acomodar também interesses de outros atores relevantes no processo e de ordenadores de despesas e financiadores do sistema de saúde, que tem que buscar economicidade e eficiência. Já a ótica do médico prescritor é, obviamente, completamente diferente. De maneira que, novamente, há necessidade de diálogo. Já estamos encerrando. E nós estamos, então, vivendo, nesse momento, um vácuo ético, político, normativo, regulatório no Brasil, no que concerne especificamente ao conceito e à política de intercambiabilidade. E há uma necessidade nisso para que isso seja formulado, mas também há uma oportunidade. Nós sabemos que não há vácuo de poder duradouro. De maneira que ou essa política será elaborada de forma racional, ética e ordenada, visando os melhores resultados possíveis e a contemplação equilibrada de interesses, ou então ela se instalará de forma selvagem e clandestina. Clandestina no sentido de que sem nenhuma base normativa subjacente, oscilando conforme os interesses e o poder relativo dos diversos atores envolvidos. É preciso, então, manter o diálogo que já vem sendo, obviamente, feito da nossa sociedade há mais de uma década, fazendo aqui registro a atuação do Valderilho, do Geraldo e de tantos outros aqui, apenas para citar alguns. É preciso ampliar e manter esse diálogo e é preciso focar esforços conjuntos na definição das condições em que a substituição e a intercambiabilidade de produtos biológicos serão praticados no Brasil. A SBR, como representante autorizada científica de nossa especialidade, tem um papel privilegiado, é parte privilegiada nesse processo. Por último, então, último slide, se nós temos um vácuo momentâneo, então é tempo de avançarmos em nossa posição.
e, simultaneamente, cumprimos o nosso dever moral de oferecer a gestores públicos e privados a melhor síntese possível entre evidências formais disponíveis na literatura, apreciação crítica dos diversos aspectos envolvidos no processo e balizamentos éticos claros, porque esses balizamentos éticos eles impactam na norma regulatória, de um modo ou de outro, que devam ser considerados e respeitados no processo. Obrigado.